Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu converso com a professora Bettina Rupp, do Departamento de Artes, do curso de Licenciatura em Artes Visuais. Bem-vinda, professora. Obrigado pela sua presença. Boa tarde. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre arte contemporânea, que acho que é uma coisa que você estuda e investiga. E já começaria já com uma provocação: é possível conceituar a arte contemporânea? É uma boa pergunta. A minha orientadora, Maria Amélia Bulhões, do doutorado, ela geralmente diz isso, que quando a gente começa a classificar muito determinado movimento artístico ou a classificar, digamos, o que é e o que não é, acaba se perdendo a essência ou a originalidade, ou a inovação, ou as questões principais que estão nesse movimento, porque começa a ficar um pouco datado, ou um pouco óbvio, ou um pouco engessado, como é a palavra que ela gosta de usar, e eu concordo com ela. Por outro lado, quando a gente trabalha com alunos, estudantes de um curso de artes visuais, não falar nada ou não especificar ou deixar muito aberto também começa a ficar difícil até de um certo entendimento, né? Então, às vezes é preciso situar, olha, esses artistas estão fazendo uma produção mais ligada à arte, às artes plásticas ou a artes mais expressivas do seu eu, enfim, né? E outros artistas estão indo numa linha mais contemporânea. Então, eu às vezes preciso situar. Eu gosto de perguntar para eles, porque nem sempre, né, mas às vezes é possível perguntar por que esses que eu estou falando seriam mais artistas modernos, e esses são que eu trato que são mais contemporâneos. Gosto de fazer essas perguntas para provocar um pouco o pensamento. Então, começa a se delinear algumas linhas de pesquisa ou de pensamento que determinado artista quer propor, ou está trabalhando, ou está querendo seguir, digamos, né? Produzir um determinado trabalho. Então, sob certos aspectos, o ideal é esperar um tempo para se dizer, falar ou pesquisar sobre o trabalho de determinados artistas, mas a gente também não pode esperar muito, porque as coisas estão acontecendo agora. Então, os críticos, curadores de arte, os historiadores já começam a buscar essas chaves para tentar definir as produções que são feitas na atualidade, né? Concomitantemente ao momento em que se vive, enfim, que é próprio da arte contemporânea. Só que nem tudo que é produzido hoje é da arte contemporânea. Tem pessoas pintando igual ao Renascimento, só que ouvindo música rock and roll, digamos. Ou tem outras pessoas pintando ou esculpindo em trabalhos mais mas sem pensar o contemporâneo. Porque tem uma denominação muito histórica e cronológica de quando a gente fala assim, uma arte contemporânea ou até uma filosofia contemporânea, né? Então a gente pode entender rapidamente que é aquilo que se faz agora, aquilo que nos é contemporâneo. Mas claro, então nesse sentido, toda a arte foi contemporânea em algum momento e que dá a entender que algo pode vir depois do contemporâneo. E não sei se era isso que você estava insinuando agora há pouco, de entender esse além da arte contemporânea e em que consistiria isso, né? Uhum. É muito interessante, porque esse é um ótimo pensamento. Então, tudo que está sendo feito naquele momento é contemporâneo naquele momento, né? Com certeza. Ou moderno, né? A Idade Média já usava o termo moderno, que Sim. também é bem interessante, né? Só que determinados historiadores ou críticos definem a arte moderna, ela tem tais características de determinado período, e a contemporânea, então, seria estabelecida a partir dos anos 60, 50, anos 60, né, século passado, estaria em vigor ainda. E eu acho interessante pensar ou provocar uma pergunta: quem são os artistas que estão já entre nós, que não estão mais nem fazendo contemporâneo, já estariam fazendo
algo além desse contemporâneo. Eu não sei quem são ou como estão trabalhando, mas eu gosto de pensar que já devem estar entre nós, essas pessoas. Você datou agora o contemporâneo a partir dos anos 60. Uma referência, por exemplo, Andy Warhol é anos 60, 70, essa arte pop, mas que mais você tem visto quando você fala nesses autores? No Brasil, por exemplo? Sim, bom, Elliot Sica, Lygia Clark e Lígia Pape foram importantíssimos, mas também a Vera Chaves Barcelos, no Rio Grande do Sul, também teve um papel muito importante em arte contemporânea. Muitos artistas que, na verdade, isso é uma certa falha que a gente tem de citar sempre os mesmos, porque tem muitos artistas brasileiros que fizeram trabalhos excepcionais. A chamada geração 80, né, que teve também, junto ao Parque Lage, esses artistas ainda estão presentes hoje? Alguns continuam continuam trabalhando, né? E, por exemplo, que agora eu vou esquecer, deu um branco dos artistas, mas tem muitos da geração 80 que continuam atuantes e trabalhando. Por exemplo, Fábio Miguez é um grande... Eu falei na geração 80, porque é mais ou menos a minha época de juventude, e isso apareceu, e parecia algo muito inovador, mas no fim a gente não sabia bem o que havia de inovador naqueles trabalhos, porque alguns podiam remeter a Picasso, outros tinham uma coisa mais pop. Então, no fim, a gente não sabia bem por que apareceu isso, não sei se era por em função da abertura também, né, do começo do fim da ditadura. Então, aqueles pintores, artistas em geral, apareciam como algo novo, né? Mas também não saberia dizer se... Certamente, talvez não estejam no nível como quando a gente fala do Hélio, fala das Lígias e tal, né? Alguns fizeram pinturas um pouco mais convencionais no seu tratamento, outros ingressaram, colocaram objetos já numa linha Combine Paintings do Rauschenberg, então que colocaram objetos e quebraram coisas, tipo Julian Schnabel foi muito cultuado nos anos 80 por quebrar louças e fazer telas gigantescas de 6, 7 metros com pedaços de louças quebradas. Então, nesse sentido, ele seria contemporâneo pelos aspectos inovadores, né? Outros, já por utilizarem, exemplo, assim, tecido, em vez de pintar numa tela, pegaram pedaços grandes de tecidos e fizeram formas, ou algo também muito diferente para o momento, né? Por exemplo, pensando, por exemplo... Na Bienal de São Paulo, que é toda uma instituição já e que representa a arte contemporânea, digamos, ou quando tem alguma homenagem, talvez não, mas, por exemplo, pensar na instalação da Bandeira Branca do Nuno Ramos, com aqueles urubus todos, aí não, quer dizer, o artista já não é mais aquela coisa da arte clássica, é um pintor, é um escultor, um gravador, você já não sabe mais o que acontece, mas o artista promove alguma coisa ali que a gente olha e fala assim, isso é arte contemporânea, né? E você acha que por aí ainda isso pode ser algo superado ainda? Esse tipo de acontecimento estético? Eu acho que sim, sempre vai ter alguma coisa parece que já todas as possibilidades se esgotaram, né? Bom, tem algumas correntes que dizem isso, e nesse sentido a arte contemporânea poderia estar se encaminhando para um final, isso é uma possibilidade. O que abriria caminho para uma outra era? Não? Mas aí teria que ter mudanças, acho que mudanças sociais e políticas também, não sei. Acho que não poderia ser só um movimento por si, ou não, né? Não sei. Mas acho que também, determinados artistas parece que estão fazendo o mesmo, mas não estão. Então... de novo uma instalação, algo que eu não compreendo e tal, difícil, montado por assistentes. Mas, às vezes, mesmo esse trabalho também é inovador ou traz algo de especial. Um exemplo bem simples. O Banksy, que é um artista anônimo,
da Inglaterra, ele vai de volta, entra no museu desses clássicos de história e tal, natural, e coloca um trabalho ali dentro dele, alterado. Então, com etiqueta e tudo, o mesmo padrão de etiquetas que tem no espaço expositivo, ele vai lá e coloca um trabalho. Então, ele está fazendo uma inversão do que seria um ladrão. O ladrão entraria lá e roubaria a obra. Ele está roubando espaço do museu, colocando uma obra dele. Então, ele está fazendo uma inversão. Aparentemente, é uma provocação, né? Claro, tem um aspecto político aí, de inserção no circuito artístico e museológico, mas também tem uma brincadeira de ocupar esse espaço, fazer uma intervenção artística em outro sistema, digamos, entrando num sistema, né? Então, assim, às vezes algumas exposições ou instalações ou intervenções vão trabalhar com essas questões de sistemas, que o Cildo Meirelles é um caso, e vai interferir nesses sistemas existentes e acho que nesse sentido ainda tem muitas coisas que ainda podem ser feitas, assim. Eu já vi alguns artistas jovens que faziam esse tipo de intervenção, por exemplo, entrando em museus, por exemplo, Museu do Prado, e naquelas caixas de cartões postais com obras do museu colocavam obras deles para confundir um pouco. Então aquilo ficava, de repente aparecia alguma coisa, né? E aí, não sei se aí você fala uma coisa que eu acho que eu devia explicar um pouquinho, que é essa ideia da invisibilidade, né? O autor não quer ser reconhecido, ou ele quer intervir de maneira anônima? Eu acho bem interessante esse termo, alguns artistas vão para uma linha de invisibilidade na arte, no sentido de que eles vão atuar em alguns segmentos, que nem isso, entrar no museu e colocar os cartões postais. Eu tenho uma amiga que pinta papagaios em aquarela, como se fossem postais, e pendura em cercas, em parques, onde os papagaios deveriam estar, né? Mas não estão mais. Então, ela coloca ali, anônima, ela não assina. E, não sei se eu posso dizer o nome dela, eu vou dizer, Glaucia de Moraes, que ela faz isso. Como é que ela chama? Glaucia de Moraes. Glaucia de Moraes. Glaucia de Moraes. Então, é bem interessante porque aqueles papagaios estão representados ali. E qualquer pessoa pode ir lá pegar o cartão postal, essa aquarela que é original dela, e levar para sua casa, se tiver coragem de pegar, né? Senão ela vai ficando ali até desbotar e estragar, ou se deteriorar com a chuva, né? Nesse caso é um artista que está renunciando à notoriedade, vamos dizer assim. Notoriedade, é alguém que não quer... É porque eu fico pensando nessa ideia do mercado da arte e todas as relações sociais, econômicas que isso demanda de um artista, né? Ele tem que ter um galerista, se tiver um marchand, melhor ainda, precisa de um apoio de um crítico, senão o artista não aparece. Assim, muito difícil que apareça, né? É difícil. Então, claro, a gente vê obras hoje em dia de muito valor, com muita publicidade, por exemplo, Romero Brito, e a gente fica pensando assim, enfim, será que esse é o único nicho, o único lugar onde a arte pode se efetivar? Isso seria uma resposta a esse mercado, esse anonimato, a busca da invisibilidade, né? E, na verdade, talvez, eu até tenha falado uma coisa errada, não é que esses artistas busquem a invisibilidade, eles estão buscando produzir a sua pesquisa, e a sua pesquisa não passa por um circuito, digamos, consagrado, institucional, que seriam os espaços expositivos, galerias, museus, bienais, feiras de arte. Então, esses artistas querem ter um contato direto com as pessoas nas ruas, a reação das pessoas nas ruas. Então, o que vai acontecer é que muitas pessoas vão passar, isso não necessariamente só nas ruas, pode ser em qualquer lugar, né? Num banheiro, no shopping ou algum outro lugar, enfim. Mas essa artista quer conversar diretamente com quem percebeu aquilo nesse nosso ambiente maior, aquele trabalho disfarçado lá no meio, assim, confuso, perdido. Olha ali que interessante, né? Assim, nossa, o que é aquilo ali?
uma outra artista também colocou uma carta escrita e no envelope do lado de fora, deixou também num parque e escreveu do lado de fora ao leitor. Quem for abrir a carta vai levar embora e vai ler a carta. Ela nunca vai saber quem foi, porque ela não assinou a carta e ninguém vai saber quem foi ela também. Então é uma conversa direta entre artista e esse leitor, são dois anônimos que estão conversando. Mas nesse caso a conversa supõe que há interlocutores, né? No caso... É um monólogo. A menos que ele responda do mesmo jeito. Né? Não, na verdade é um monólogo, concordo. É um monólogo. Mas é um monólogo. Mas quando a gente pega um livro e lê um poema, a gente também está lendo um monólogo, né? A gente não consegue conversar com... A gente conversa com o autor, né? Mas... Não, eu acho que o principal, até nessa conversa... Para um diálogo, acho que é isso. Essa coisa de poder de se colocar à escuta, né? A começar daí, né? Se eu não quero escutar, não haverá conversa, né? Mas acho que o diálogo pode estar em outras instâncias. E a arte tem essa capacidade de ser um diálogo entre artista e público em outros níveis, até um nível visual, não necessariamente com palavras, né? Eu concordo, eu acho que a obra realmente ela nos toma, né? Aí tem uma coisa que você comentou, por exemplo, de pensar, você falou, acho que era o centenário de Duchamp, e de pensar um pouquinho assim, o lugar daquela obra, por exemplo, o famoso mictório que Duchamp coloca, que causou tanto rebuliço, você ali não aponta como o começo da arte contemporânea, mas ou aponta. Sem te colocar em maus lençóis, mas digamos, o que eu quero entender é que ali se dá um deslocamento total de um objeto técnico colocado numa galeria, você levar uma peça que não é arte e colocar e exibi-la de algum modo. Se dá um deslocamento que parece que a própria coisa se mostra mais essencialmente. Mas já sou eu aqui pensando desde a estética. Eu acho que essa possibilidade de pensar, eu e muitas pessoas consideram Duchamp um artista contemporâneo nesse sentido, de ser, pensar esses deslocamentos muito bem, e essas trocas de sistema e a metáfora também, porque aí ele chama o mictório de La Fontaine, coloca de cabeça para baixo, assina com pseudônimo, não é só um mictório, são várias peças de cerâmica que foram feitas por ele. Então, feitas não, né? Ele adquire e coloca em lugares inusitados. Pensando num aspecto surreal de encontrar aquilo como uma obra de arte. Então, tem outras questões, né? Nonsense também, nonsense, surreal, um universo paralelo, questionamento, como é que os críticos, os jurados vão se portar diante daquele objeto. Então, nesse sentido, ele pode ser classificado como um artista contemporâneo. Talvez não toda a produção dele, ele tem produções de pinturas e desenhos muito bonitos, belíssimos, mas ele não estava muito interessado naquilo ali, ele estava interessado em provocar essas questões. Se um jogo de xadrez, uma partida de xadrez poderia ser uma peça de arte contemporânea, peça no sentido de, não de objeto, né, mas de situação. Aí, voltando então à questão desse pós-contemporâneo, porque você já pode ter nascido o futuro artista pós-contemporâneo, né? E, inclusive, eles podem ser teus alunos. Tomara que sim. E aí eu te pergunto, a velha questão que também acontece com a filosofia, né? Você não ensina a pessoa a ser filósofo, senão ensinando filosofia. Ou seja, aproximando de um debate muito próprio dos textos, etc. Na arte, você acha que é possível ensinar alguém a ser artista no sentido mais amplo do termo, não apenas como alguém que detém uma técnica e é capaz de esculpir ou capaz de fazer uma gravura, mas um sentido mais aberto no sentido do que significa a arte como uma experiência poética e tudo mais? Essa pergunta é sempre perigosa, porque as pessoas ficam muito magoadas quando a gente fala isso um pouco. Até institucionalmente, ela às vezes é complicado. Eu entrei numa palestra no Bienal do Mercosul e
E havia um palestrante, eu não sabia quem era, e ele disse, e ele largou essa. A gente não ensina os estudantes a serem artistas. A gente não tem essa capacidade, eles vão ser artistas ou não. Aí, aquilo me foi muito chocante na época, e era o Valtércio Caldas que estava falando isso. E depois eu concordei com ele, um pouco nessa linha que você falou agora. Porque nós realmente podemos mostrar que pode ser feita uma pesquisa em artes, qual é os caminhos disso. A gente pode mostrar que existe possibilidade de a pessoa ter um pensamento artístico, desenvolver o seu próprio pensamento, seus próprios métodos e metodologias de trabalho, de pesquisa, experimentos. A gente pode mostrar que pode trabalhar a criatividade dos alunos, sem dúvida, a gente pode trabalhar a criatividade e ensinar técnicas, mas realmente ensinar uma pessoa a ser artista, isso é mais difícil. Cabe a cada um trabalhar essa questão da poesia, essa licença poética que cada um tem que desenvolver por si próprio. É porque tanto o filósofo como o artista tem uma espécie de glamour, uma coisa assim, fulano é um filósofo, é um artista, e talvez pudesse reduzir as expectativas nisso, as pessoas seriam mais felizes, né? Se a pessoa tiver uma educação artística, como antigamente existia esse termo, né? Educação artística, ou então uma iniciação ao pensamento filosófico, provavelmente a gente não espera que eles sejam filósofos nem que sejam artistas, mas essa entrada da arte ou da filosofia na vida e na existência da pessoa certamente tem uma ressonância e que vai mudar a vida da pessoa, né? Ou seja, por ser mais sensível em relação a um e outro. É porque assim, às vezes as pessoas escutam uma música e imediatamente sentem algo relativo a essa senti alguma coisa ou não, odiei, ou adorei. Parece que com a música, algumas pessoas me dizem que esse caminho é mais fácil. Só que as artes visuais, principalmente contemporânea, exige mais do público. Não que crianças... Não, aliás, às vezes crianças entendem mais arte contemporânea às vezes do que as pessoas mais regradas nos seus conceitos, do que é uma boa pintura. Essas pessoas têm mais dificuldade muitas vezes de entender arte contemporânea. Você oferece um leque de opções que pertencem à arte, né? E, claro, isso acaba desenvolvendo um pouco o lado poético de cada um de nós, né? Que entra na apreciação, no ensinar a apreciar ou a contemplar, que certas famílias tinham isso muito claro, assim, desde o início, colocar os filhos em aulas de piano, as filhas em aula de música, tem umas coisas assim, né? Então, de ter uma iniciação realmente artística, cultural, e levar nos museus, e levar em espetáculos de dança, para começar a desenvolver esse interesse. Então, existem algumas pessoas que vão ter um aspecto mais contemplativo da arte, mas que eu acho que vão desenvolver um certo diálogo, e outras vão ter só o contemplativo, mas não vai ser participativo. E outras ainda vão ser colaborativas, porque vão estar inseridas junto. Isso, mas o que não exclui é que essa vivência artística, já seja como espectador ou como realmente é um artista que põe a mão na massa, vamos dizer assim, isso provém de uma educação, né? Então, quando a gente pensa numa formação de um espírito cidadão, provavelmente a educação pela arte ou pela filosofia ou pelas ciências humanas acaba provocando naquele cidadão uma abertura, um mínimo de sensibilidade que faça ele se comportar de outro modo, né? Então também a arte tem esse aspecto político, né? Educador e político muito forte, né? De entender o outro, né? Ou mesmo não entender. Ou mesmo não entendendo, mas permitindo tal diferença. Né? Mas ver o outro, né? Passar a ver, ou passar a compreender que existem outros universos, outros mundos, outros desejos, outras realidades. E não ficar só na sua família ou fechado no seu
Betina, nosso tempo está acabando, mas eu queria só que você comentasse um pouco um projeto que você teve há pouco tempo, que era sobre o feminismo e a arte, né? Com a arte feminista. Não sei se vai ter novamente, se é algo que vem acontecendo. Pois é, na minha vida já vem acontecendo há bastante tempo. Acredito. Deu coincidência, mas geralmente perto do dia 8 sou convidada para participar de alguma palestra. Já dei palestras em outros anos e geralmente trago alguma questão, um grupo de artistas ou mulheres que foram importantes na história da arte, tento apresentar alguma coisa nesse sentido. E nessa semana aproveitei então que estava aqui em Natal e convidei algumas pessoas para propor um diálogo, uma conversa, também focado em direitos humanos, que são questões sérias, e artistas mulheres, contemporâneas, enfim, e também a questão da voz, da presença, da ocupação da mulher no espaço social, né? Então, mais ou menos essa era a ideia do projeto. Tá ótimo. Então, Betina, obrigado pela tua presença, foi ótimo conversar contigo e sobre esses assuntos que tanto nos interessam. Betina Hu, professora do DEARTE, e você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá!